Desculpa o atraso aqui, tudo parado aqui na Marginal Antônio. É que eu não vim de log e acabei demorando. Anywhere Office, fazer um checkpoint, cafezinho virtual, hot desking, flex hours, huddle room. Primeiro, a pandemia estragou, complicou a nossa vida. Depois veio essa confusão de híbrido. Em cima disso, o uso de jargões aumentou 37% nesse período, segundo o Instituto DataTablet. Hoje, viemos tentar desvendar os segredos das pessoas mais colaborativas e ver o que elas estão fazendo de certo e de errado. Precisa mesmo ler 45 livros de autoajuda? Basta deixar o doc aberto para comentários? Então, no primeiro episódio da série É Assim que se Colabora, do Google Workspace, estamos aqui na Log para conversar e pegar dicas com aquele profissional com quem todo mundo quer trabalhar. Tamires Viana. Tamires, muito obrigado por receber a gente aqui na Log. Queria te perguntar o seguinte, a gente está vindo aí de um período de pandemia, né? O que aconteceu nesse modelo híbrido que você está trazendo para agora, com esse mundo ficando normal, e o que deveria ter ficado em casa? Eu tenho uma opinião, mas eu quero ver a tua primeiro. Acho que tem uma coisa muito legal de quando a gente estava nesse cenário pandêmico, que é trabalhar remoto por padrão, ou seja, a partir dessa lógica de que se existe uma pessoa que está trabalhando remoto, todo mundo está. Então, para isso, tudo aquilo que a gente faz, as decisões que a gente toma, a maneira como a gente colabora, precisa acontecer dentro do universo digital. Agora, o que eu acho que deveria ter continuado em casa é as famosas reuniões que deveriam ser um e-mail, né? Sabe o que eu deixaria em casa? O quê? Banheiro. Banheiro, boa. Porque eu acho muito deprê dividir banheiro no ambiente de trabalho. Eu tenho péssimas memórias disso. O pessoal aqui me disse que 15 das 17 empresas unicórnio brasileiras usam o Google Workspace. Por que você acha que a maioria das unicórnios usa essas ferramentas? Tem alguma magia nesse negócio? O que é? O Google sempre esteve muito perto das startups, não só no Brasil, mas também no Vale do Silício. E eles sempre promoveram uma série de ferramentas que puderam ajudar. Para mim, eu já não me vejo trabalhando de outra forma, assim. Pensar em não ter todas essas possibilidades, para mim, parece muito 2002, assim. Essas ferramentas colaborativas, além do básico, elas melhoraram também o jeito da sua equipe trabalhar? O trabalho remoto possibilitou que a gente mudasse a lógica como a gente trabalhava as coisas. Então, a gente saiu daquele cenário, assim, que eu te mandava um anexo por e-mail e te falava, olha, trabalha nessa versão, e daqui a pouco a gente já nem mais sabia qual era a versão do documento que tinha tudo aquilo que realmente contemplava todas as mudanças. Então a gente passou para a lógica do linking, que então todas as pessoas têm a possibilidade de colaborar ao mesmo tempo, a gente trabalhando para chegar onde a gente precisa. Agora, eu sinto que isso é muito diferente entre as pessoas de forma geral, né? Assim, então, se por um lado existem pessoas que deixam até de fazer a reunião para resolver tudo através dos documentos, ainda existem pessoas que têm mais dificuldade nesse cenário. Agora, você falou, tem gente que prefere, que fica mais na sua, fica mais intimidado. Como é que você faz para estimular essa pessoa a contribuir? A gente se organiza em modelos de squad, mas garantindo que as pessoas têm autonomia para poder trabalhar naquilo. E quando a gente faz esse exercício de entender quais são as características de cada uma das pessoas, a gente consegue colocá-las dentro dos squads de maneira estratégica. E aí é muito natural que a gente, quando vai trabalhar em alguma coisa, a gente trabalha todo mundo colaborando no mesmo processo, ao invés de uma voz mais dominante. E já que o tema principal da nossa conversa é colaboração, vamos ver se a gente está conseguindo colaborar um com o outro aqui, ver se a gente está alinhado. Então a gente vai fazer um quadro aqui chamado Qual é o Jargão? Aqui é o seguinte, vai aparecer um jargão pro pessoal que tá assistindo a gente em casa. Tá. E eu vou dar dicas pra você, você tem que adivinhar qual é em até 15 segundos. Combinado? Combinado. Vamos Bora. pro primeiro então. Roupa, Passar gravata, alinhamento. empresa, Ai, meu Deus. ação. Vestir a camisa. Acertou. Certa resposta. Segundo jargão, encontrar soluções criativas. Pensar fora da caixa. Nossa, mas você é tipo um crânio do jargão. Terceiro, sol, Sol. chuva. Clima. Clima. Organizacional. Nossa, realmente você é um fenômeno. Última, somar, enaltecer e preço. Destacar. Somar, enaltecer e preço. Ah, você tá somando. Somar esforços. Quase. Potencializar. É somar, você tá juntando, aglutinando. Pessoas. Não, é agregar valor. Foi quase. Esse é um jargãozinho bom, né? Não, esse... e é antigo esse já, né? Assim. É.
Olha, Tamires, como você quase gabaritou o nosso teste, você Uau. acabou de vencer aqui o troféu, você tá no Moodle de comunicação interna. Um clássico Parabéns. do home office. É muito legal, né? Mas que maravilha. E parabéns. E agora, né, a gente não tá mais no Moodle da comunicação interna. Olha que coisa. Com a mudança do remoto para o híbrido, quais foram as principais dificuldades sua e da sua equipe? Ensinar as pessoas como é que elas trabalhavam nessa nova lógica, ou seja, capacitar as pessoas para estarem habilitadas não só para lidar com as ferramentas, mas com esse novo modo de trabalhar mesmo. E preparar as lideranças para poder viver esse processo da melhor forma possível. E como é que foi esse processo? Foi assim, começou devagarzinho, num Meets ali, ou já foi dedo no Docs e gritaria? Foi um processo gradual, né? Assim, e acho que uma coisa que a gente pode dizer é que a Log já usa as ferramentas do Google há muito tempo já, né? Então, dentro desse processo, uma coisa que também ajudou muito foi que as próprias ferramentas foram evoluindo também e trazendo mais possibilidades para que a gente pudesse colaborar de forma online. A gente está falando de ferramentas colaborativas e você também é considerada uma profissional muito colaborativa. Como é que você se tornou essa pessoa que é apontada por todos como esse tipo de profissional? Eu sempre fui essa pessoa que conecta a galera, assim. Então, se eu te conheço, você me fala, puxa, Tamires, eu tenho esse objetivo e eu conheço alguém que pode te ajudar a chegar lá ou alguma coisa que pode te ajudar, eu vou dar um jeito de conectar vocês para fazer isso acontecer. E aí eu acabei fazendo disso uma força minha dentro do universo corporativo. Tamires, de acordo com o estudo Futuro do Trabalho no Brasil, realizado pelo Google Workspace, 62% das pessoas acham importante a presença no escritório durante a fase de integração dos novos funcionários. Quando vocês contratam alguém, rola um foco no presencial, a pessoa aqui fazendo essa transição, se adaptando? Como é que é? Antes da pandemia tinha, então a gente trazia todas as pessoas para uma semana de imersão aqui, tanto no nosso escritório quanto nas nossas operações presenciais. Mas quando a gente viveu o cenário pandêmico, a gente teve que fazer um processo de adaptação desse mesmo processo de imersão para o modelo digital. E isso funcionou muito bem. Bom, cá entre nós, o futuro do trabalho já está acontecendo, né? Quais são as mudanças que você está notando agora acontecendo debaixo dos nossos narizes aqui? Primeiro, para os negócios. Porque a gente passou a conseguir fazer negócios com qualquer parte do mundo, com poucos cliques, enviando um link, eu consigo me conectar com outras pessoas. A segunda grande mudança que eu sinto que esse movimento trouxe é da perspectiva dos talentos, em que eu também consigo me conectar com talentos do mundo inteiro, dependendo do seu modelo de negócio, naturalmente. Tamires, para fechar, vou fazer uma perguntinha para você aqui. Eu moro no Rio, a gente está em São Paulo. Você já viu o preço da ponte aérea? Tá um negócio complicado, gasolina deu aumento. De avião, então, um negócio... Você tem como me despachar numa caixa lá pra Lagoa, ali perto do Jardim Botânico? Coisa... E se você quer saber tudo sobre cultura de colaboração na prática e sem blá blá blá, não deixe de acompanhar o próximo episódio de É Assim que se Colabora. Até lá!